Muito boa tarde a todos. É uma grande alegria que estou com vocês aqui nesse evento. Quero agradecer aqui ao presidente Dagoberto, da FECONTESP, e assim cumprimentando o presidente Dagoberto, cumprimento os demais presidentes, os demais convidados, as pessoas que nos assistem pelo YouTube. Quero também agradecer em especial aqui o meu amigo Tadeu Oneda, que fez um contato comigo, fez um convite para estar com vocês aqui nesse evento. E eu quero também agradecer a todos que acolheram o tema que eu propus, que é um tema diferente, acredito, para vocês, né, nesse formato. E eu também criei esse tema especificamente para vocês. E de onde que veio esse tema? O preço, o custo e o lucro da liberdade. De onde veio? Veio de uma inquietação que eu já venho, assim como eu imagino vocês também, passando, né, diante de tanta confusão a respeito desse tema liberdade. Né? O que é liberdade? Até onde vai o meu direito? Até onde eu posso falar? Até onde eu tenho que silenciar? Então, como pai, como esposo, como empresário, como membro de uma comunidade cristã que eu participo, lidando com casais, eu falei, puxa vida, esse é um tema interessante para nós estarmos abordando. E a minha intenção aqui hoje, de forma alguma, é trazer esse tema de uma forma fechada, de uma forma absoluta. Não, a minha proposta aqui é promover reflexões e provocações. Tudo bem? Então, ao final, eu vou deixar um espaço ali para perguntas para vocês e eu vou discorrendo esse tema aqui e vocês vão acompanhando alguns pontos sobre liberdade. Eu vou compartilhar os slides e esses slides depois eu vou deixar também disponível para vocês, quem tiver interesse em recebê-los, né? E também estudar esse tema e aprofundar e repassar para a sua equipe. Então, o preço, o custo e o lucro da liberdade. E eu quero começar aqui com esta frase que eu retirei de um artigo do Rubem Alves. A educação que deseduca. Poxa, Marcos, mas como a educação que deseduca? A educação, ela não educa? Sim, mas nós temos uma educação que, infelizmente, deseduca e começa lá na infância, segundo Rubem Alves, onde nós temos a figura da mãe, a figura do pai, a figura dos adultos, que, quando naturalmente a criança começa a se expressar, quando a criança começa a querer falar, se posicionar, ela começa a sofrer cortes do tipo, para de falar, você só fala asneira, fica falando o tempo todo. Outras vezes, a criança, o olhinho dela percorre o ambiente, ela está atenta ao que está acontecendo, e muitas vezes ela recebe novamente aí alguns bloqueios, seja da mãe, seja do pai, seja do irmão, enfim, de algum adulto. Não veja isso, e ela vai tolhindo aí a sua capacidade também de enxergar, de observar, que era algo natural. Essa criança, no seu desenvolvimento, ela vai tendo dúvidas, e ela vai querer perguntar, e entra naquela fase do por quê? Por quê? Por quê? E aí o adulto, de novo, vem, para de perguntar, quer saber tudo, para quê? Para de perguntar. E, novamente, essa criança é tolhida naquilo que era uma habilidade natural, que era algo bom, que é fazer perguntas quando nós não entendemos alguma questão. E, às vezes, essa criança está ouvindo o que está se passando no ambiente e também faz os seus comentários. E, novamente, chega um adulto e para de ouvir, vai para lá. Também ouve até demais. E, novamente, corta essa capacidade, bloqueia essa capacidade de ouvir, de escutar, que era algo natural e necessário na formação dessa criança. E essa criança cresce, essa criança vai para a escola,
e lá na escola, muitas vezes, vai encontrar uma professora, um professor que vai repetir essas mesmas situações que ela já vivia em casa. E essa criança vai crescer, vai se tornar um adolescente, ela vai começar a trabalhar quando jovem, e de repente lá na empresa que ela começa a trabalhar, nas suas dúvidas, nas suas observações, ela novamente é tolhida. Enfim, chega a fase adulta. Eu pergunto, de que forma esse jovem vai se comportar na fase adulta? Como que esse jovem vai lidar com a sua liberdade? Se até então ele sofreu bloqueios, sofreu, né, punições quando ele quis ser livre, quando ele deixou aquilo que era natural, que era prazeroso, de lado, sufocado. Então, hoje eu estou aqui para nós resgatarmos, talvez, uma palavra que muito se fala, mas que, de repente, seria interessante pararmos por um instante para refletir. O que será a liberdade? E eu fui buscar algumas definições. Uma delas fala que liberdade é a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas de acordo com a própria vontade. Então, se você é um indivíduo que possui o direito de fazer escolhas de acordo com a sua própria vontade, você está em acordo com a liberdade. Agora, nós temos a liberdade também, esse conceito de liberdade, associada a uma tradição cristã. E lá tem um termo chamado livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? Livre condição, liberdade para tomar as suas decisões, liberdade para fazer as suas escolhas. E assim nós vamos nos deparando com o conceito liberdade. E eu trago uma terceira forma de definir liberdade, classificada pela filosofia como a independência do ser humano, essa autonomia. E diante desses conceitos, uma leitura simples e muito comum no dia a dia, que nós percebemos dentro das nossas casas, ou até dentro das empresas, é aquela fala: eu sou livre para fazer o que eu quero, para falar o que eu quero, eu sou livre, eu sou dono da minha vida. E esse é o conceito que muitas pessoas carregam de liberdade. E liberdade, ela está expressa em várias áreas. A liberdade do pensamento, a liberdade de exprimir, né, expressar uma opinião, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade da imprensa, a liberdade de ir e vir, a liberdade condicional. Ou seja, a liberdade ela está por aí, a todo momento, nas redes sociais, sendo propagada. Mas na prática, será que nós vivemos com liberdade? Será que nós somos livres realmente para fazer, para falar, para pensar, para agir de acordo com as nossas vontades? Ou liberdade iria a algum ponto distante disso, a mais do que isso, teria uma amplitude maior do que essas que eu já defini? E aí eu vou chegar nas provocações que deu nome a essa palestra. Qual o preço da liberdade? Qual o preço da liberdade? E eu vou trazer um exemplo muito comum, que para mim fez muito sentido quando eu, participando de um curso de aconselhamento, nessa pós-graduação que eu fiz, o professor trouxe a seguinte questão. Eu posso, ele dizia, pegar o meu carro e andar a 200 por hora, 180 por hora, 260 por hora? E as pessoas disseram, não, não pode. E aí ele respondeu, sim, eu posso. Agora, essa escolha de andar nessa velocidade, ela tem um preço no nosso país. Ela tem um preço de R$ 195,23. E ele continua, eu posso passar com o meu carro quando o sinal está vermelho? E nós dissemos, não, sinal vermelho tem que parar. Ele falou, eu posso passar. E essa escolha, ela tem um preço de R$ 293,47. E nós fomos ficando assim, puxa, intrigados com essa avaliação dele, né?
porque até então nós tínhamos a compreensão que sinal vermelho eu não posso passar, limite de velocidade eu não posso ultrapassar, e de repente ele vem trazendo essa outra leitura, posso e tem um preço, posso e tem outro preço, e aí ele fecha o questionamento perguntando, eu posso beber enquanto eu dirijo? E nós, não, de forma alguma, como é que nós vamos dirigir? O senhor vai dirigir bebendo? Isso não pode. Ele falou, eu posso dirigir. E para esse ato, para essa decisão, para essa escolha, tem um preço de R$ 2.934,70. E tem um preço adicional ainda, que é a prisão. Se essa velocidade, né, se essa decisão, se essa escolha causar um acidente, nós podemos ir presos. Ou seja, este é o preço da liberdade. Nós somos, sim, livres para fazer escolhas, livres para andar em velocidade acima do permitido, livres para furar um sinal, mas tem um preço a ser pago quando nós optamos por essas escolhas. E aí eu fui pesquisar, cheguei aqui a um conceito do Montesquieu, que dizia que liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que a lei me permite. Liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que a lei me permite. Pronto, simples assim. Nós temos o direito dentro daquilo que a lei permite, porque eu sou, você é, nós somos um ser social, vivemos em sociedade. E eu fui pesquisar. E aí nós cheguei lá na Bíblia, né, onde diz isso. Tudo é permitido. E fecha com aquilo que o nosso amigo Montesquieu disse lá em 1728. Liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que a lei permite. Então, tudo é permitido, mas nem tudo é proveitoso. Tudo é permitido, mas nem tudo é edificante. E se você gosta de ler e aprofundar o seu conhecimento, está aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Mas, Marcos, tudo bem, eu já entendi, então, que essa escolha, que essa decisão, ela é minha e tem um preço. Mas você diz aí na sua chamada da palestra que ela tem um custo também. Custo e preço não seria a mesma coisa? Não. O custo da liberdade, qual é? É ter que fazer escolhas e arcar com as suas consequências. Exatamente. Nós vamos ter a liberdade e dentro da liberdade podemos fazer escolhas. Estamos livres para escolher o que fazer, como fazer, quando fazer, de que forma fazer. Só que isso está atrelado a consequências e o custo está aí. E para ilustrar esse custo, quero contar uma pequena parábola, uma pequena metáfora aqui, talvez vocês já conheçam, mas é interessante lembrar, que é aquela história do sábio e o pássaro. Em uma comunidade havia um sábio, realmente era o sábio, era o homem mais sábio da região. Tudo que queriam decidir, as pessoas tinham dúvidas, falava com o sábio, e o sábio, com a sua sabedoria, tinha a resposta. E esse jovem ficou intrigado. Não é possível. Não é possível que esse homem saiba tudo. Não é possível. Deve ter alguma coisa que ele não sabe. Eu vou desmascarar esse sábio. E ele teve uma ideia. A ideia foi muito genial. Ele pegou uns pássaros vivos e colocou na mão. E assim ele pensou. Vou colocar na minha mão. Vou apertar um pouquinho para não matá-lo. Vou deixá-lo vivo. Mas só para ele não fugir. E eu vou colocar atrás das minhas costas. E eu vou perguntar para o sábio, que ele sabe tudo, né? Se o pássaro está vivo ou se esse pássaro está morto. Se ele responder que o pássaro está vivo, eu vou apertar aqui atrás e quando eu trouxer à frente, eu vou mostrar para ele que está morto e o sábio vai ser desmascarado. Agora, se o sábio disser que o pássaro está morto, eu vou soltar o pássaro e o pássaro vai voar e, enfim, o sábio não tem saída. Essa ele não vai ter como sair. Eu vou desmascarar essa sabedoria que ele tem.
E chegou diante do sábio com essa ideia fantástica. Uns pássaros atrás das mãos, das costas, e perguntou: sábio, em minhas mãos eu tenho um pássaro. Ele está vivo ou ele está morto? E o sábio deu a resposta de uma forma bem serena, tranquila, calma, digna de um sábio. Falou: meu jovem, você quer uma resposta? Eu vou te dar a resposta. A resposta está em suas mãos. Exatamente, meus amigos. A liberdade está em nossas mãos. Somos nós que vamos soltar os nossos desejos, as nossas vontades, e teremos que acolher e receber as consequências, ou nós vamos pensar antes de exercer essa liberdade, porque ela tem um custo. Agora, e o lucro? Poxa, Márcio, deve ter alguma coisa boa, porque até aqui você está me colocando medo, você está realmente... Eu desejava tanto ter essa liberdade, eu vejo tantas pessoas querendo ter liberdade, mas pelo que você está relatando aqui, essa liberdade, ela tem aí um preço, tem um custo, né? E o que seria esse lucro, se é que tem lucro? O lucro é o seguinte, e eu vou responder de forma bem didática. Liberdade, sabe qual é o lucro? É você ter a consciência das suas escolhas. A pessoa livre, a pessoa que realmente exerce a liberdade, ela tem consciência do que ela tem como escolhas. Ela tem, eu tenho escolha A, escolha B. Ou escolha C, escolha D, eu tenho um leque de opções. Ela tem consciência dessas escolhas. Ela não é vítima de um sistema, ela não é vítima do que o governo, do que a política, do que o outro impõe. Ela tem consciência que ela tem escolhas. Agora, mais do que ter consciência que ela tem escolhas, é a capacidade de tomar decisões. O que é que eu vou fazer? Qual das escolhas eu vou tomar? Que decisão eu vou tomar diante das escolhas que eu tenho? E fechando, ser capaz de suportar as suas consequências. Juntando essas três partes. O lucro da liberdade é ter a consciência das escolhas, tomar decisões e ser capaz de suportar as suas consequências. Eu quero ser pontual, nós temos um cronograma e o meu tempo para a exposição terminava às 17 horas e 10 minutos, e aqui no meu relógio são 17 horas e 10 minutos, e eu tenho 5 minutos que eu reservei no final para alguma pergunta que vocês tenham, e se eu tiver condições de responder, será um privilégio. E deixo aqui os meus contatos, porque aqui hoje só foi, como eu tinha prometido no início, né, uma sensibilização, uma reflexão, uma partilha e provocação, sem a intenção de ser o dono da verdade ou de trazer aqui definições absolutas. O meu muito obrigado mais uma vez pelo convite e por esse momento. Obrigado, professor Marlos. Devolvo a palavra ao colega Itelvino Schneider para suas colocações finais e agradecimentos ao professor. Muito bem, professor Marlos, brilhante palestra, acho que trouxe realmente, o objetivo foi atingido, que era a reflexão, e às vezes nós não olhamos a consequência, né? As nossas escolhas, a nossa liberdade, acho que isso mesmo, disse tudo. Nós escolhemos, estamos livres, é como o fumante, né? Ele diz que ele é livre, ele tem a liberdade, só ele não consegue deixar de fumar. Então ele não é livre, ele está preso, né? Então, mais ou menos isso, mas... Parabéns, professor Marcos, eu acho que trouxe para nós, nessas suas rápidas palavras, um grande ensinamento aí e umas verdades que nós precisamos tomar para nossas vidas. Liberdade é tudo. E nós, contadores, como diz a nossa profissão, nós somos profissionais liberais, que nós deveríamos ter o poder de escolha, dizer sim ou não, né? É isso que nós somos. E, no entanto, essa liberdade está conosco, mas basta nós fazermos algo errado que nós podemos perder até a liberdade física mesmo, né? Mas brilhante palestra, parabenizamos
e muito sucesso aí, professor, e as escolhas dos nossos palestrantes aí, parabéns a toda a equipe organizadora. Muito obrigado, Itelvino. Professor Marlos, o senhor está bem próximo já da palestra. Eu tenho aqui algumas perguntas, gostaria de dirigi-la ao senhor. O que o professor diz da expressão "a minha liberdade vai até onde começa a do outro, a do próximo"? Excelente pergunta. Essa é uma frase muito comum no dia a dia que nós ouvimos, né? E muito propagada e repetida. Mas, do meu ponto de vista, e até pelo que eu explanei, muito limitada, né? A minha liberdade não vai até onde começa a do outro, e sim vai até onde termina a liberdade do outro. Nós não somos seres individuais, nós somos seres sociais. Então, a nossa liberdade não termina aonde começa a do outro. Do meu ponto de vista, ela vai além. Ela termina aonde termina a do outro. E se o outro não tem liberdade, eu também não tenho liberdade nesse cenário. Obrigado, professor. Mais uma questão aqui, para efeito de reflexão: se o uso indevido da liberdade pode nos levar à libertinagem? Com certeza, né? Muitas pessoas estão achando que estão exercendo a liberdade, mas, na verdade, estão usando da libertinagem, que é esse avanço, que é ir além, é o uso além daquilo que lhe é liberdade, né? Do que lhe é permitido. Ele vai além, ele ultrapassa, ele invade, e aí ele causa o quê? Transtorno. E isso nós não temos o direito, né? Por isso que muitas pessoas, achando que estão agindo com liberdade, na verdade estão agindo com libertinagem. Uma pena, mas é falta de consciência. E como diz a Bíblia também, o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí a importância de eventos como esse, aí a importância dos contadores junto aos empresários, junto ao país, ao governo, para trazer luz de organização, luz realmente de controles, né? Para que realmente as nossas empresas possam ser sustentáveis, serem lucrativas e continuar gerando tantos empregos como que é a função social de uma empresa, né? Não é só gerar lucro, mas gerar emprego, gerar renda, gerar condições de melhoria para as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e pela participação.